Querido povo de Deus, paz e bênção a todos. Nós estamos aqui com um recado especial. Você que quer se inscrever no nosso canal Santa Rita TV, olha, muito especial para você e toda a sua família. Padre, Oi. como é que eu faço aqui para me inscrever? Eu estou meio perdido aqui. Então, Valdir, olha só. Tá vendo aqui, o celular tá aqui. Você vai abrir no YouTube, que nem, ó. Você vai clicar aqui no YouTube. Certo. No YouTube, vai aparecer aqui várias coisas aqui no YouTube. Aí você vem aqui, ó. No meu caso, vamos aqui, ó, Santa Rita TV. Você já vai escrever. No meu caso, já tem aqui. Aí a gente já clica aqui na Santa Rita TV. E aí já tá aqui, ó. Aparece Santa Rita TV Indaiatuba. Aí já vai aparecer aqui, ó. Ó, aí depois aqui você pega e faz isso assim, ó. Pronto. Ah, é facinho então, padre. Pronto. Olha Você só. se inscreveu no canal YouTube, Santa Rita TV. e clica na inscrição. Exato. Você clicou, pronto. Você tá inscrito e toda vez que tiver algum vídeo da Santa Rita TV, o sininho vai tocar e você vai saber. Olha aí. Então você vai poder acompanhar a programação da Santa Rita TV, que é a nossa vocação é evangelizar, Valdir. Com certeza. Vamos nos inscrever, hein, pessoal? É verdade. Então olha aí, ó. É bom ou não é? É claro que é. Bom. Santa Rita TV tá aí, ó, no YouTube, aí. a caminho dos 62 mil. Amém. Olá, veja agora alguns dos principais destaques publicados no portal da CNBB. A equipe nacional de animação do Sínodo iniciou nesta semana uma série de 3 lives para aprofundar o documento final da Assembleia Sinodal sobre a sinodalidade. A iniciativa busca favorecer a recepção do texto nas igrejas particulares e nos diversos organismos do povo de Deus no Brasil. O itinerário formativo propõe refletir sobre as 3 conversões apresentadas pelo Sínodo, das relações, dos processos e dos vínculos. A cada encontro, especialistas e testemunhos apresentam experiências concretas para ajudar comunidades, paróquias, dioceses e movimentos a viverem a sinodalidade no dia a dia. As próximas lives acontecem nos dias 11 e 18 de agosto, com transmissão pelo YouTube da CNBB. E o Papa Leão XIV divulgou sua intenção de oração para o mês de agosto, dedicada à evangelização nas cidades. Na mensagem, o Santo Padre convida os fiéis a olharem para os grandes centros urbanos como espaços de missão, mesmo diante dos desafios do anonimato e da solidão. O pontífice pede uma fé criativa, capaz de se traduzir em gestos concretos de acolhida, proximidade e fraternidade, fazendo da igreja uma comunidade em saída, presente também nas periferias existenciais. E na quarta-feira, aqui em Brasília, a Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, em parceria com a Frente Parlamentar Católica, promoveu uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 45 anos da exortação apostólica Familiares Consórcio e aos 10 anos da Amores Letícia. A solenidade reuniu autoridades civis e religiosas para recordar a contribuição dos 2 documentos para a promoção da família, da dignidade da pessoa humana e do fortalecimento dos vínculos familiares. A programação também destacou a missão da família na sociedade e na vida da Igreja, à luz dos ensinamentos de São João Paulo II e do Papa Francisco. Lembrando que comunidades, paróquias e dioceses de todo o país celebram a partir deste domingo, 9 de agosto, a Semana Nacional da Família. As atividades acontecem entre os dias 9 e 15, com a reflexão do tema Família, torna-te aquilo que és, e do lema O amor jamais acabará. A iniciativa convida as famílias a renovarem sua missão evangelizadora e a fortalecerem os laços de comunhão nas comunidades. E nesta sexta-feira, dia 7, às 16 horas, o setor ensino religioso da Comissão para a Cultura e Educação da CNBB promove a live A Igreja Católica e o Ensino Religioso no Brasil. O encontro vai aprofundar o dossiê publicado pela Revista Eclesiástica Brasileira sobre os 200 anos do ensino religioso no país.
Entre os temas estão a trajetória da CNBB na promoção do ensino religioso, os debates jurídicos sobre o tema e os desafios atuais dessa área. A transmissão será pelo YouTube da conferência, com a participação de Dom Dimas Lara Barbosa, do professor Sérgio Azevedo Junqueira e da professora Maria Beatriz Leal. Lembrando que essas e outras notícias vocês encontram em cnbb.org.br. Eu fico por aqui, até semana que vem. Non dominare ma servire, non afferrare ma ricevere, non trattenere ma restituire. È la vita di Dio che ripara la Chiesa e la rende un popolo libero, un luogo di respiro e di salvezza. Francesco va e ripara la mia Chiesa che, come vedi, è tutta in rovina. Ognuno di noi ha un ruolo in questo cantiere sempre aperto. Abbiamo diverse responsabilità e vocazioni, ma camminiamo insieme, ispirandoci, aiutandoci e correggendoci a vicenda. È importante fare la nostra parte. Boa noite a todos, aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída. Você que está assistindo de Indaiatuba ou fora de Indaiatuba, esse é o nosso programa dedicado a algumas mensagens do Papa, né? Já falamos de várias coisas aqui no programa e estamos falando, né, agora nesse tempo, estamos fazendo uma série de catequeses que o Papa, nas suas audiências gerais, apresenta para nós os documentos do Concílio Vaticano II, né? Então, dando continuidade aos nossos documentos do Concílio, né? Hoje a gente vai falar sobre mais um capítulo do documento Lumen Gentium, né? Que é um documento que fala sobre a igreja, sua organização e outras coisas relacionadas a isso, tá bom? Então, antes de começar com a nossa catequese aqui, né, nosso programa, gostaria de pedir para vocês uma ajuda, né, para a nossa campanha Casa de Todos, que é a campanha pela qual a gente consegue arcar com todas as necessidades do santuário. Se você é devoto de Santa Rita, se você frequenta o santuário, então não deixe de ajudar por meio desse QR Code que tá aparecendo aqui embaixo, né? Você pode fazer a sua doação e ajudar o santuário a chegar aos 100% esse mês, tá bom? Lembrando que toda contribuição é bem-vinda, tá bom? Você pode fazer o seu dízimo também, sendo dizimista, você também ajuda mensalmente o santuário a arcar com as necessidades mensais aqui do santuário, tá bom? Mas é sempre importante a gente manter esse vínculo, né, e essa ajuda à igreja daqui do santuário, para que a gente também possa exercitar um pouco a partilha, né? Assim como vocês, né? O padre aqui também, ele tem a sua partilha, né? Não é porque eu sou padre que eu não deixo de ajudar também, tá bom? Então, faça a sua colaboração, ajude e divulgue para que mais pessoas possam conhecer o Santuário Santa Rita, tá bom? Queridos, hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo do documento Lumen Gentium, que significa, né, que fala sobre os leigos, né, esse capítulo que vai falar sobre os leigos. É o capítulo 4 da Lumen Gentium, que fala sobre os leigos. E aí, queridos, uma coisa importante, né? A gente estava vendo a estrutura, né, de alguma forma da Lumen Gentium, né? A gente viu a igreja como mistério, no primeiro capítulo. Depois, a gente viu a igreja como povo de Deus, no segundo capítulo. Depois a gente viu um pouquinho da hierarquia no terceiro capítulo, que daí eu expliquei para vocês o que é hierarquia, como é que funciona e tudo mais. E agora a gente vai ver, dentro dessa organização toda, né, da igreja como povo de Deus, a gente vai ver
a grande maioria desse povo, que são os leigos, tá bom? Então, queridos, olha só. O Papa Leão, ele inicia a sua audiência falando o seguinte. Ele está citando um primeiro documento do Papa Francisco, chamado Evangelii Gaudium, número 102. Né? O parágrafo 102, ele vai falar o seguinte, para aprofundar isso. Quem são os leigos na igreja, né? Os leigos são a imensa maioria do povo de Deus, né? E a serviço desse povo estão os ministros ordenados, né? Os ministros ordenados estão a serviço dessa grande maioria que é povo de Deus também, tá? Então, leigos são essa imensa maioria. E aí, ele fala uma coisa importante. Diante do capítulo 4º, que é o capítulo sobre os leigos, qual era a intenção do concílio de falar sobre isso, né? De falar sobre os leigos como, digamos assim, como a maioria do povo de Deus, né? É mostrar justamente a dimensão positiva dos leigos, né? Ou seja, a natureza e a missão deles na igreja, né? E aí, ele fala o seguinte, que antes do Concílio Vaticano II, né, que foi um concílio assim de divisor de águas e muito, de alguma forma, eu não diria inovador, porque inovador é um negócio meio complicado hoje em dia falar uma coisa dessa, mas fez a igreja refletir muito sobre vários aspectos que não até aquele momento não se havia refletido, né? Ele fala o seguinte, que antes os leigos eram definidos simplesmente como aqueles que não fazem parte dos clérigos e dos consagrados. Então, leigo era definido com isso. Aqueles que não fazem parte é tudo leigo, né? Então, era uma coisa meio vaga, né? Não tinha muito isso. Não tinha muito uma definição. Tem os consagrados, tem os clérigos e tem os que não são nenhum nem outro, que é os leigos, a grande maioria. E assim, queridos, criou-se essa mentalidade um pouco errada, né, de desprezar um pouco o povo de Deus, mesmo que sendo leigo, né, desprezar porque não era clérigo, não era consagrado, então é um cristão de segunda classe, algo assim, né? Porém, o Papa nos apresenta uma coisa importante, né? Diante de Deus, diante da igreja, um só é, pois, o povo de Deus, né? E aí ele cita Efésios, que fala que é o seguinte, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O batismo que nos une é o mesmo. A fé que nos une é a mesma e o Senhor que nos une é o mesmo, né? Então não tem diferença, tá? E aí ele fala da dignidade comum dos membros, né? Por quê? Por que cada membro desse corpo de Cristo é comum em dignidade? Porque o que nos faz dignos é o batismo. O batismo torna todos irmãos, entende? Então, pelo batismo, não existe padre mais importante que leigo, leigo mais importante que padre. A dignidade é a mesma. É uma dignidade comum, né? Porque isso acontece pela regeneração em Cristo, né? Por exemplo, a graça de ser filho é uma graça comum para todos. Então, o padre também é filho adotivo de Deus Pai, né? Assim como todos os leigos são. Além disso, é comum também a vocação para a perfeição, que isso daí fala uma coisa bonita. Tem um capítulo que fala só sobre isso nessa Lumen Gentium. A vocação dos fiéis, primeira vocação é a vocação o chamado a perfeição, a santidade. Perfeição e santidade são sinônimos aqui, tá?
E também, assim como é comum a graça de ser filho, é comum a vocação à perfeição, uma só é a salvação. A salvação é uma para todos. A esperança e a caridade também é uma só para todos. Então, olhem só que bonito. A igreja não faz essa distinção, né, né? A hierarquia é o quê? Uma ordem sagrada dada por Deus. Mas isso é uma, como se diz? É uma graça que Deus dá para, é um chamado que Deus dá para alguns, né? Que além disso, pelo batismo, todos nós temos a mesma dignidade, né? É isso que o Papa tenta colocar aqui. E aí, queridos, é uma coisa importante, por quê? Há algum tempo atrás, e ainda você vê isso por aí, o Papa Francisco, ele meio que denunciou uma tendência perigosa na igreja, da parte dos leigos, né? Chamado clericalismo. Clericalismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o clericalismo é a tendência autoritária, tanto de padres quanto de leigos, né, de querer sobressair-se sobre os outros, né? Então é eu que mando, é eu que desmando, é eu que faço, é eu que desfaço e tudo mais. Isso é clericalismo, né? Eu me lembrava que ontem no Evangelho, né, o Evangelho nos mostrava, nos ensinava uma coisa importante, né? Como a gente deve viver a dimensão do perdão e da correção, né? Então, o cristão ele não é melhor do que o outro, porque ele também está a caminho de Cristo, tá? Ele está a caminho da salvação e ele também está a caminho de conhecer-se mais, rezar mais e também de buscar mais a Deus como uma forma de, digamos assim, como se diz? Uma forma de vivenciar melhor o Evangelho, tá? Então, a graça de filho é comum, como eu disse, a vocação à perfeição é para todos, uma só é a salvação, uma só a esperança e uma caridade indivisa, né? E o Papa fala uma coisa importante, né? Antes de qualquer diferença de ministério ou de estado de vida, antes de qualquer coisa, antes dessa diferenciação de ministério e de estado de vida, é leigo, é clérigo, é não sei o quê, o Concílio afirma a igualdade entre todos os batizados. Olha que importante. A igualdade entre todos os batizados. Porque em Cristo todos nós somos filhos, né? Filhos no Filho, somos filhos no Filho, né? E é isso que é o que torna mais bonito de tudo, né? O batismo ele nos torna capazes de fazer uma caminhada como irmãos, né? E é isso que fala também o texto do Evangelho, vós sois todos irmãos. E diante disso também, a gente vai crescendo, né? E lembre-se também daquilo que Cristo fala no Evangelho, queridos. Uma coisa importante que a gente se esquece do Evangelho, né? Nosso Senhor, ele ensinou isso, Evangelho de Lucas, se eu não me engano, ou Evangelho de João, não lembro. Acho que foi Evangelho de João. Ele fala o seguinte: quem quiser ser o maior, seja o menor e servo de todos. Porque Jesus ele usava uma lógica invertida, né? O mundo prega poder, fama, mas o Evangelho prega humildade, serviço. É complicado, gente, é complicado. Mas é importante lembrar disso. Todos os membros do corpo de Cristo pelo batismo têm a mesma dignidade, porque é isso que nos torna filhos, é isso que nos torna companheiros de caminhada e irmãos. Aí,
Jesus também fala, vós sois todos irmãos, né? E os irmãos, eles precisam caminhar juntos, né? Não um maior do que o outro, não um melhor que o outro, mas todos como irmãos. A dignidade de irmão é a mesma para todos, né? Ah, mas eu nasci 2 anos atrás, 3 anos atrás, sou 5 anos mais novo. Não interessa, você é irmão, de qualquer jeito, né? E o concílio, então, ele afirma essa igualdade entre todos antes de qualquer coisa, tá? E outra coisa que a Lumen Gentium fala, né, nesse documento, número 9, ele fala o seguinte, não podemos esquecer que a condição do povo messiânico, que eu já falei lá em alguns programas atrás, é a dignidade e liberdade dos filhos de Deus. Vou repetir. Não podemos esquecer que a condição do povo é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, né? Dignidade de batizados, né? Que é a mesma dignidade, e a liberdade dos filhos. Liberdade para quê? Liberdade para seguir a Cristo, né? Seguir o Senhor das nossas vidas. Simples assim, tá? E aí, queridos, o que a gente pode ver aqui também, né? Uma perguntinha importante. Os leigos, então, a gente já viu que eles estão no mundo como a maior parte do povo de Deus, né? E que eles têm uma missão, mas ainda não falei dessa missão, certo? O Papa não fala dessa missão ainda. Mas ele fala também que a dignidade de filhos é a mesma. Não existe filho mais importante para Deus e por aí vai, né? Então, qual é a missão deles no mundo, né? E onde ela se fundamenta? Uma pergunta importante para nós, né? Que a gente pensa no povão de Deus, pensa nos padres, que às vezes são mais importantes do que os leigos. Mas qual é a missão? Se todo mundo tem uma missão, qual é a missão dos leigos, né? A missão do padre é o quê? Santificar, educar e governar, né? Participando do ministério que é do bispo, né? E a missão dos leigos, qual é? Né? E aí ele vai escrever isso, a Lumen Gentium, que é o documento, né? Vai falar isso no número 31, né? Fala primeiro que os leigos são todos os fiéis cristãos, todos, né? Incorporados em Cristo pelo batismo. Incorporados em Cristo pelo batismo. Então o batismo é que nos incorpora a Cristo, certo? Mas todos os fiéis cristãos que estão incorporados pelo batismo em Cristo, né? E aí, eles participam a seu modo, então é um modo diferente da função sacerdotal, profética e real de Cristo, né? E exercem a missão de todo o povo cristão. Então, eu vou repetir. Os leigos são a maior parte do povo, são todos os fiéis cristãos, certo? São incorporados a Cristo pelo batismo, incorporados em Cristo, perdão, pelo batismo, e participam da função sacerdotal, profética e real de Cristo. Por quê? Cristo, a gente sabe que ele passou por esse mundo e ele tem, né, essa função de sacerdote, profeta e rei. Né? A gente tem isso também na liturgia de forma muito bonita. Mas na igreja, Cristo como sacerdote, profeta e rei, sacerdote por quê? Ele se oferece, certo? Então os leigos participam desse oferecimento de si, certo? É profeta por quê? Porque ele prega a justiça, ele prega a verdade e ele preza por isso. Os leigos participam disso também, no mundo, certo? Eles pregam isso no mundo. Então, todas as injustiças, todas as mentiras,
os leigos, eles são meio que arautos dessa missão de Cristo, dessa missão profética de Cristo. E a realeza de Cristo, que se dá no serviço, né? A realeza de Cristo, ela se dá no serviço. Cristo nunca quis arrogar-se de alguma coisa. Nunca foi vaidoso, nunca foi soberbo. Ele sempre se colocou como aquele que serve. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. E os leigos, eles são chamados a isso também. A colocar-se no meio do mundo como aqueles que servem, né? Servindo a humanidade e sendo sal da terra e luz do mundo. Então, queridos, o fundamento da missão dos leigos é essa, é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo que, por meio do batismo, incorpora esses leigos a si mesmo, né? E incorpora também, de alguma forma, neles a missão. Eles participam da mesma missão que Cristo teve, só que é um modo diferente, né? Por exemplo, o modo dos leigos trabalharem isso é uma coisa. O modo como o padre e o bispo vai trabalhar é diferente, né? Por exemplo, nós padres, a gente é diferente porque o sacerdote, como persona Christi, ele vai oferecer-se como sacrifício, assim como Cristo, né? Oferecer-se doando sua vida pelas ovelhas, sacerdote. Ele também vai proclamar a palavra de Deus, profeta, e ele vai ajudar no governo, né? Que é a realeza de Cristo. Mas o governo também do sacerdote se dá no serviço, distribuindo os sacramentos, né? Ministrando os sacramentos, como dizem, é o termo certo, ministrando os sacramentos, aconselhando o povo, e até mesmo nos serviços mais humildes, né? Porque esse é o bom testemunho, é o testemunho do bom pastor, né? O padre, ele não pode arrogar-se de que ele é melhor do que os outros. Aí você cai no quê? Clericalismo. É um autoritarismo clerical, né? Então, é uma coisa muito tênue. E o Evangelho nos mostra isso. Ele fala, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Então, nós também temos a nossa parte na realeza de Cristo, sendo no meio do povo aqueles que servem o povo de Deus. Então, é um pouco isso, tá? Cristo, então, ele fundamenta essa missão dos leigos, né, de serem sacerdotes, profetas e reis a seu modo, né? E assim, por causa do batismo, eles vão trabalhando isso na sua vida, né? E aí, no segundo bloco do programa, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, alguns exemplos disso, né? Porque muitas vezes a gente não vê, né? A gente pensa que o leigo é aquele que fica lá no banquinho, assistindo missa e volta para casa. Aí no outro domingo vai lá, senta no banco, assiste a missa e vai para casa. Não. O leigo também tem sua missão, só que é uma missão encarnada, né? Uma missão encarnada no contexto daquela pessoa. Se aquela pessoa é um pai de família, uma mãe de família, ele vai exercer isso como pai e mãe de família, né? Se é um membro de pastoral, um ministro, por exemplo, ministro da palavra, ministro da Eucaristia, um coordenador de pastoral, ele vai exercer de acordo com o seu contexto, né? Porque senão, queridos, a gente cai num grande erro de pensar que os leigos não têm importância na igreja. Eles têm muita importância. Porque como sendo
sendo a maior parte do povo de Deus, né? É eles que vão fecundar o mundo. Eles vão ser sal da terra e luz do mundo, onde o padre não consegue chegar. Entende? Um padre, ele é limitado, né? A palavra dele pode ser limitada. Então, os leigos, eles estão lá para dar testemunho dessa vida de Cristo no mundo. Entende? Mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas olhem só, uma coisa que deve ficar cravada na sua cabeça, tá bom? Anota aí. Apesar de tudo, todos os membros do corpo de Cristo têm a mesma dignidade pelo batismo. Ponto. É o Papa Leão que fala isso, não é o Padre Charles, tá? A graça de ser filho é a mesma, não existe filho mais importante para Deus. A vocação à perfeição é para todos também, mesma coisa. E a salvação é para todos, é a mesma, entendeu? O mesmo prêmio de consolação para todos, né? Lembrem-se, por exemplo, queridos, quando Cristo falou lá na parábola dos trabalhadores da vinha. Os trabalhadores da vinha, ele tem um significado muito bonito, né? Ele chamou um trabalhador logo de manhãzinha para ir trabalhar e prometeu uma moeda. E ele foi. Depois, na metade do dia, ele chegou lá, tinha mais alguns. E aí ele falou, vai lá trabalhar na minha vinha, prometo mais uma moeda também. E ele foi. E depois chegou aqueles que trabalharam por último, né? Lá no finalzinho da tarde. E aí, esse dono da vinha também prometeu uma moeda. No final do dia, o patrão pede para que se pague primeiro os que chegaram por último. Então, começa lá, quem chegou uma hora antes de acabar, né, o expediente, paga uma moeda para cada um. Beleza, pagou. Aí, beleza. Aí, o do meio-dia, a mesma coisa, uma moeda. Aí, quem trabalhou mais, né, uma moeda também. E aí eles ficam bravos, porque eles queriam outra lógica. A lógica do trabalho remunerado pela hora de trabalho. Mas com Deus, é isso que está aí a moral da história. Você pode trabalhar desde quando você é criança na vinha do Senhor. Tem tanta coisa para fazer, tanto trabalho para fazer. Você pode trabalhar muito tempo. Mas saiba que a salvação vai ser a mesma para todos. É a mesma moeda para todos. Não é por tempo de serviço, igual o pessoal fala, né? Trabalhei por tempo de serviço, então eu trabalhei 50 anos, vou ganhar mais. Não, não é assim. A salvação é a mesma para todos. Agora, como isso vai ficar, né? Diante da vida de cada um, né? Diante de Deus, é a mesma recompensa. Por isso que a lógica do mundo e a lógica de Deus são diferentes. E outra coisa, a gente precisaria se alegrar quando isso acontece. Porque Deus está fazendo a sua obra de redenção acontecendo no mundo, né? E aquilo que ele fala também no Evangelho, há mais alegria no céu por um único pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E muitas vezes, quando a pessoa está na conversão, a gente fica bravo com ela, né? Fica julgando, né? Fica duvidando. Por quê? Porque a gente não entendeu a lógica do Evangelho, não entendeu a lógica do que é amar a Deus. Entende? Então, queridos, os leigos, eles têm uma importância ímpar
na vida da igreja. Tem a sua missão própria, mas junto com todo o clero, eles formam o único povo de Deus. O único, né? Então é importante a gente aprender a vivenciar tudo isso, tá bom? Nós vamos fazer um breve intervalinho agora, e depois do intervalo, né, a gente volta falando um pouquinho mais sobre o quarto capítulo da Lumen Gentium, né? E eu vou trazer mais alguns elementos que nos ajudam a refletir sobre a vida do leigo na igreja, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Querido povo de Deus, paz e bênção a todos. Nós estamos aqui com um recado especial. Você que quer se inscrever no nosso canal Santa Rita TV, olha, muito especial para você e toda a sua família. Padre, Oi. como é que eu faço aqui para me inscrever? Eu tô meio perdido aqui. Então, Valdir, olha só. Tá vendo aqui, o celular tá aqui. Você vai abrir no YouTube, que nem, ó. Você vai clicar aqui no YouTube. Certo. No YouTube, vai aparecer aqui várias coisas aqui no YouTube. Aí você vem aqui, ó. No meu caso, vamos aqui, a Santa Rita TV. Você já vai escrever. No meu caso, já tem aqui. Aí a gente já clica aqui na Santa Rita TV. E aí já tá aqui, ó. Aparece Santa Rita TV em Indaiatuba. Aí já vai aparecer aqui, ó. Aí depois aqui você pega e faz isso assim, ó. Pronto. Ah, é facinho então, padre. Pronto. Olha Você só. se inscreveu no canal YouTube, Santa Rita TV. e clica na inscrição. Exato. Você clicou, pronto. Você tá inscrito e toda vez que tiver algum vídeo da Santa Rita TV, o sininho vai tocar e você vai saber. Olha aí. Então você vai poder acompanhar a programação da Santa Rita TV, que é a nossa vocação é evangelizar, Valdir. Com certeza. Vamos nos inscrever, hein, pessoal? É verdade. Então olha aí, ó. É bom ou não é? É claro que é. Bom. Santa Rita TV tá aí, ó, no YouTube, aí. a caminho dos 62 mil. Amém. Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia, lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos impossíveis,
Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando hoje um pouquinho sobre o 4º capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que fala sobre a vida da igreja, sobre a igreja como mistério e outras cositas más. Queridos, estava falando, no bloco anterior sobre a missão dos leigos, o que a gente entende por leigos, a gente falando um pouquinho também sobre a dignidade comum dos membros da igreja, apesar de todos esses nomes diferentes, para mostrar que não existe. Pelo batismo somos todos temos a mesma dignidade. O batismo nos torna todos dignos, de poder alcançar o reino dos céus, que é a nossa meta. Como leigo, como padre, como religioso, como leigo consagrado, a meta é a mesma, a dignidade é a mesma, tá bom? E falando também que o leigo tem uma missão própria porque ele participa da missão de Cristo de ser sacerdote, profeta e rei pelo batismo, de forma um pouquinho diferente dos clérigos, Muito bem. E aí, o Papa Leão, ele fala citando, o Papa Leão ele é agostiniano, então ele cita Santo Agostinho para falar um pouquinho sobre essa realidade da igreja como corpo de Cristo. Ele fala que a igreja é como Cristo totus, Cristo total, Então, a igreja como corpo de Cristo, ela é uma comunidade, organicamente estruturada pela relação entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. Então, vamos por partes. A igreja ela é corpo de Cristo? É. Quem fala isso é São Paulo. É organicamente estruturada? Sim. Ela tem a sua estrutura própria, onde os pastores, os padres, os bispos cuidam de uma porção do povo de Deus, certo? Certo também. Maravilha, sem problema. Mas ela é estruturada por essa relação entre sacerdócio comum dos fiéis e sacerdócio ministerial. Por isso que eu falei. Os leigos, eles participam a seu modo dessa missão bonita, Então, olha só. O que é? Vou explicar mais uma vez para vocês. O sacerdócio comum dos fiéis é o sacerdócio que a gente ganha pelo batismo, A gente sabe que pelo batismo todos nós estamos
fazemos parte do povo de Deus e estamos não destinados assim, mas a gente precisa também oferecer sacrifícios a Deus no nosso cotidiano. Esse é o sacerdócio comum, oferecendo a sua vida como um sacrifício para Deus. Eu vou ser um pai de família legal, vou ser uma mãe de família legal, vou ser um filho bom, eu vou ser, sei lá, um empregado exemplar. Isso é ser sacerdote também, é oferecer-se, né? Aquilo que você oferece no seu dia a dia para Deus, certo? O sacerdócio ministerial já é diferente. A dignidade dele é diferente, né? Por quê? A figura do padre, figura do bispo, né? É a figura do Cristo que se entrega por amor, né? É claro que o pai e a mãe de família também vão se entregar por amor, vão oferecer sacrifícios por amor. Mas o padre e o bispo, de forma específica, né, eles se entregarão, eles doarão a vida, porque eles são pastores. Sinal do bom pastor. Né? Então é uma coisa um pouquinho mais avançada, né? E é por meio dessa relação que a igreja é estruturada, certo? Em virtude do batismo, os fiéis leigos participam no mesmo sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio comum, certo? Sacerdote, profeta e rei, sacerdote como sacerdócio comum, né, dos fiéis. E na Lumen Gentium, né, qual é a intenção de Cristo, então, com os leigos? Importante. Cristo tem uma intenção para com os padres, para com os bispos, diáconos e os leigos. Qual que é a intenção de Cristo? Eles não têm uma missão? Como eu disse no bloco anterior, sim. Eles têm uma missão e uma missão grande, né? Por quê? O cristão, ele tem a gravidade de aonde ele for, ele precisa dar testemunho de Cristo, né? Lembrando aquilo também da missão de Cristo que ele pediu, né? Ide por todo mundo. Então, o cristão está lá, o leigo está lá, fazendo compra no mercado. Ele precisa dar testemunho de Cristo ali. Ele está lavando roupa, precisa dar testemunho de Cristo ali. Está pegando um ônibus para ir trabalhar, precisa dar testemunho de Cristo ali. Né? Então são vários momentos, né, que Cristo, então, ele vai ser lembrado. Né? Você que nos acompanha aí pelo canal do YouTube, né? Pense como é o seu dia. Como você consegue, como você pode exercitar isso no seu dia. Como foi o seu dia hoje, por exemplo? Será que você deu bom testemunho lá no seu trabalho, na sua faculdade, você que estuda, né? Aqui na igreja, às vezes, na rua, né? Será que você deu bom testemunho de Cristo? Ou você viveu como se Cristo não existisse? Viver como se ele não existisse é algo meio perigoso. Porque daí você flerta com a indiferença. E o pior de tudo, né? Antes você ser um cristão fervoroso ou não ser cristão, do que você ser um cristão, mas você viver como se não fosse. Entende? Cristo, então, ele quer algo por meio dos leigos, né? Cristo quer, e aí vai falar o Papa Leão, por meio dos leigos
continuar o seu testemunho. Olha só o que ele está falando aqui, o Papa Leão. Por meio dos leigos, Cristo quer continuar o seu testemunho. E o seu serviço também. A sua diaconia, né? Sua diaconia. Serviço, diaconia é a mesma coisa, tá? Além disso, Cristo quer vivificá-lo pelo seu Espírito. Vivificar o leigo pelo seu Espírito e incitá-lo a toda boa obra e toda obra perfeita. Então, queridos, se você tem dúvida qual é a missão do leigo, aqui vai, né? Continuar o testemunho de Cristo e o serviço que Cristo tem. Vivificar-se pelo seu Espírito e fazer toda boa obra e perfeita obra, certo? Obra boa. O que pode ser considerado uma obra boa, queridos? Todo tipo de caridade, todo tipo de gentileza que você puder fazer no mundo, é o próprio Cristo que está fazendo por meio de você. Entende? Não é difícil. Então, é um pouco isso. Cristo quer, por meio dos leigos, fazer tudo isso que eu falei aqui, tá? E aí, queridos, antes do Leão XIV, João Paulo II ele fala um pouquinho sobre isso também, né? Num documento chamado Christi Fidelis Laici, né? Que ali, João Paulo II, São João Paulo II hoje, né? Ele fala da natureza, fala da dignidade, da espiritualidade, da missão e da responsabilidade dos leigos. Então, se você quiser continuar, né? A gente está vendo aqui a figura do leigo pela Lumen Gentium. Aí, o Papa Leão, ele cita também João Paulo II, São João Paulo II, que dá uma aprofundada nisso. Natureza, dignidade, espiritualidade, missão e responsabilidade deles também, dos leigos, né? Então, é um documento muito importante para você entender um pouco a visão que a igreja tem do leigo, pelas palavras de um papa, né? Que é meio que um aprofundamento esse documento aí, né? E aí, queridos, uma coisa importante também que eu preciso falar para vocês. A vida do leigo pode parecer uma vida comum, não é não? Porque eles têm a responsabilidade de fecundar o mundo com o fermento do evangelho, digamos assim. E aí, o que acontece? É por meio dos vários trabalhos que os leigos exercem dentro da igreja e fora da igreja que Cristo é conhecido. Você precisa ser ministro da Eucaristia para servir a Cristo? Não. Você pode servir como pai, mãe de família, tranquilamente, né? Mas, por exemplo, quantos apostolados a gente não tem nas igrejas hoje, né? O apostolado da oração, o apostolado do Santíssimo. Aqui nós temos também o apostolado Carla Acutis, o apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Que são serviços, né? Trabalhos, né? Devocionais para alimentar a fé dos fiéis. É um trabalho, né? Além disso, temos as várias pastorais, né? Com as coordenações de pastoral, pastoral do dízimo, pastoral, sei lá, dos coroinhas, né? Pastoral litúrgica e por aí vai. Tudo isso são serviços
que os leigos podem apresentar para a igreja e ajudar a igreja nisso tudo, né? Então tem um vastíssimo campo, um campo muito grande disso. Porém, esse vasto campo de apostolado dos leigos, prestem atenção nisso que eu vou falar. O vasto campo de apostolado dos leigos não se limita ao espaço da igreja. Não se limita ao espaço da igreja, mas dilata-se para o mundo. Certo? É nos ambientes de trabalho, por exemplo, na sociedade civil, nas relações humanas, que esse apostolado dos leigos vai continuar. E esse apostolado diz respeito a Cristo, como eu disse. É por meio dos leigos que Cristo quer continuar seu testemunho e serviço no mundo. Você não precisa ter um cargo na igreja para poder servir a Cristo. Como eu disse, é lá no seu trabalho que você vai ser inspiração, né, para outras pessoas. Então, nos ambientes de trabalho, você precisa ser cristão ali, dar testemunho de Cristo ali. Sociedade civil também, e nas relações humanas principalmente. Quantas pessoas não conseguem se controlar, né? E aí elas acabam perdendo um pouco a paciência, perdendo um pouco a dinâmica de caridade na igreja. Entende? Então, uma coisa importante que o Papa Leão fala é isso. O apostolado dos leigos não se limita ao espaço da igreja, mas é para ser cristão também no mundo, né? Esse apostolado deve ser demonstrado no mundo. E os leigos também, eles mostram a beleza da vida cristã, né? Por exemplo, espalham o Espírito de Cristo no mundo por meio da justiça, da caridade, da paz, da alegria. Quão bonito é ver um cristão feliz. A pessoa que chega no ambiente e alegra totalmente o ambiente, né? Isso é ser semente do evangelho no mundo, né? Mostrar a beleza da vida cristã. Gente, como é bonito a vida cristã, né? Eu quero trazer aqui uma apologia de São Justino, né? Apologia de São Justino, ele vai apresentar para o imperador, né, o modo de vida cristão. O modo de vida cristão que era, você lê o texto, você chega, se emociona. Porque é aquilo que o Atos dos Apóstolos narra para nós. Vede como eles se amam. Vede como eles se amam. Essa é a igreja de Cristo. É uma igreja bela. Não é algo qualquer, né? Então, Jesus também falou isso. A prova de que vocês são meus discípulos é por meio da caridade, por meio do amor, né? Pelo amor, eles vos reconhecerão como os meus discípulos, entende? Então, essa beleza da vida cristã, né, daquele que segue a Cristo, aquele seguidor de Cristo, né, vai, de alguma forma, vai fomentar a vida de outras pessoas. Por exemplo, uma coisa bonita que nós temos, a piedade cristã, né? As nossas procissões são belíssimas. Por exemplo, aqui em Indaiatuba,
Nós temos na Semana Santa, né, uma grande procissão pela Paixão de Cristo também, a procissão dos Passos, a procissão da Ressurreição, né? Temos também no dia 22 ou 24 de maio, a procissão de Santa Rita de Cássia, que foi belíssima esse ano aqui, né? Reuniu centenas de pessoas. E outras coisas que a gente vê, né? O testemunho das pessoas. O testemunho, ele arrasta muito mais do que palavras, gente. Não sei se vocês sabem, mas às vezes a gente fica procurando palavras e esquece do testemunho. São Francisco de Assis, para usar um exemplo contemporâneo, né, porque a gente está vivendo um ano franciscano, ele dizia: toma cuidado com a tua vida, porque às vezes ela é o único evangelho que os outros vão ler. Percebam o peso dessas palavras. Toma cuidado com a tua vida, porque às vezes é o único evangelho que elas vão ler. Então isso tudo demonstra essa beleza da vida cristã, que não é pouca coisa, né? Por que é bela a vida cristã? Porque foi o próprio Cristo, né? A suma beleza está em Cristo. Suma bondade, por aí vai. Eles espalham o Espírito de Cristo no mundo por meio da justiça, caridade e paz. Justiça, aquilo que é devido a cada um, né? Que é devido a cada um. A caridade também, o amor ao próximo de forma muito expressiva, e a paz, que é a bem-aventurança. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, a missão do leigo também fala disso. Fala disso também. Né? É um vasto campo de apostolado. Então, vocês podem pensar aí na casa de vocês como você pode, então, viver a vida cristã de forma mais plena a partir desse programa. Né? Esse programa é para que vocês também sejam ajudados, ajudem-se, né? E para que a gente possa ajudá-los a refletir um pouco sobre isso, tá? E aí, queridos, uma última coisinha que o Papa Leão fala nessa audiência é porque ele vê os leigos, então, nesses apostolados e tudo mais, e aí ele cita o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, primeiro documento do Papa Francisco, chamado Evangelii Gaudium, fala de uma igreja em saída. É uma igreja em saída. Uma igreja que está encarnada na história. Uma igreja que está sempre aberta para a missão. A igreja dos discípulos missionários. Igreja dos apóstolos do Evangelho. Testemunhas do reino de Deus e portadores da alegria de Cristo. Então, olha só. Encarnada na história quer dizer que é uma igreja pé no chão. Ela não fica pensando só ideias e não faz nada, né? Ela está sempre aberta à missão, ou seja, ela vê situações todo momento que obrigam cristãos a irem ao encontro. Situações de vulnerabilidade, situações de evangelização e tudo mais, né? E aí discípulos missionários porque é o termo cunhado pela Conferência Episcopal de Aparecida. Não é discípulos e missionários, é discípulos missionários, certo? Porque ao mesmo tempo que você segue Cristo, você é enviado por ele. Uma coisa não está dissociada da outra. Então é discípulos / missionários. Entende?
Apóstolos do Evangelho. Mas aí você pode me perguntar, mas padre, apóstolo não é só os 12? Sim, só os 12. Mas quando a gente participa da missa, por exemplo, qual é a última saudação do padre? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Esse ide é uma ordem, é um envio. É um envio que o padre faz para que você, no mundo, seja luz do mundo a partir daquele momento. E envio, em grego, é apóstolo, né? Apóstolo significa isso, enviado do Evangelho. Se você escuta o Evangelho na Santa Missa e não passa isso para frente, você não está vivendo bem a sua vocação de apóstolo, de enviado no mundo, né? E é chamado também, diante de tudo, né, a ser testemunhas do reino de Deus. Testemunhas do reino de Deus, né? E ser portadores da alegria de Cristo. Então, queridos, olha como é bonito a vida dos leigos, né? A vida dos leigos é uma vida de entrega, uma vida de muito testemunho, né? E graças a Deus a gente tem vários leigos que dão testemunho aqui no santuário, né? Que diariamente passam por aqui, né? E se você se sentiu impelido por esse programa, né? Por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que você gosta, com seus amigos, para que mais pessoas possam participar e também possam estar, de alguma forma, conhecendo esse santuário, né? Então, é importante que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, né? Nós estamos aqui todos os dias, né? O programa Igreja em Saída é um programa que acontece todas as quintas-feiras, às 19h30, né? Com esse que vos fala, né? Então, toda quinta-feira a gente está aqui, quinta-feira à noite. E diante disso, né? A gente também pede para que vocês ajudem a divulgar esse programa, né? Para o maior número de pessoas, para fazer com que seja mais conhecido, né? Então, por exemplo, além de todos esses adjetivos que eu falei aqui, né, discípulos missionários, apóstolos e tudo, o último elogio, né, que o Papa Leão faz, né, dessa igreja em saída é que os leigos são portadores da alegria de Cristo. E aí eu lembro uma coisa que me disseram uma vez no seminário. Cara amarrada não evangeliza. Cara feia não evangeliza. Se você for, né? Você está no mundo. Você está lá fazendo seus corre no mundo e tal, mas você trata o outro mal. Você vive com a cara emburrada. Como é que você vai evangelizar? É por meio da alegria que a gente contagia o Evangelho de Cristo nas pessoas. Por isso que é tão importante a gente ter essa visão, né? Somos portadores da alegria de Cristo. Por quê? Porque a gente recebeu essa mesma alegria, né, dos nossos pais, mães, avós, tios, catequistas, e a gente não pode deixar isso morrer, certo? Não podemos deixar isso morrer de jeito nenhum, tá bom? Queridos, nós estamos chegando no final desse programa, tá bom? Agradecer de coração você que passou por aqui hoje, você que nos ajudou aqui divulgando, né? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, clica lá, vamos lá. Vocês viram um videozinho do Padre Rogério aí, no começo do programa, no meio do programa, né? Falando como se inscrever. Você tem que entrar no aplicativo do YouTube, procurar lá Santa Rita TV e tem um botãozinho em cima escrito inscrever-se, tá? Então você clica naquele botãozinho e você vai receber todas as notificações
do canal Santa Rita TV. Programas, quando a gente estiver online, quando a gente estiver ao vivo, né? Ou não, né? Então, é importante que você curta e se inscreva nesse canal também, tá bom? E lembrando que, próxima semana, nós vamos continuar as nossas catequeses, tá bom? Agradecer a todos que participaram e semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com o programa Igreja em Saída. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, nossa padroeira, cuja festa estamos celebrando, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, boa noite e até o próximo programa Igreja em Saída.